no ar, Abre Aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio Sicredi. Gente que coopera, cresce. Quarta-feira, 29 de janeiro, ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio Mais e do Jornal Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio Mais, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Você confere nesta edição. Brasil monitora 3 suspeitos de coronavírus. Filas derrubam presidente do INSS. Dívida pública pode subir para 4,75 trilhões em 2020. Jacareí quer nome fora do Serasa. Prefeitura de São José dos Campos explica projeto da Previdência. Sindicato programa protestos. Essas e muito mais notícias nesta edição do Abre Aspas, logo após o comercial. Fique com a gente. Olá, muito bom dia. Estamos de volta ao vivo com o Abre Aspas desta quarta-feira, 29 de janeiro. Comigo, nosso jornalista Zé Guilherme. Muito bom dia, Zé. Bom dia, Glauco. E o comentarista convidado, doutor Sebastião Domingues. Bom dia, Glauco. Tudo doutor? bem? Você é o Glauco, né? Exatamente. Não é o Douglas. Quase eu vim de crachá hoje. Ah, tá certo. Quase vim de crachá. Um prazer tê-lo conosco, doutor. E vamos às notícias de hoje. O Ministério da Saúde anunciou na tarde de ontem que o país tem 2 novos casos suspeitos de coronavírus. Um no Rio Grande do Sul e o outro em Curitiba, Paraná. Mais cedo, o governo havia noticiado a investigação de um caso em Belo Horizonte, Minas Gerais. O governo informou que os 2 pacientes do Sul se enquadram na definição de quadro suspeito, estabelecida pela Organização Mundial de Saúde, com febre, pelo menos um sintoma respiratório e possível contato com a doença em qualquer lugar da China nos últimos 14 dias. Em Belo Horizonte, a paciente é uma estudante de 22 anos que viajou para Wuhan, na China. Ela chegou ao Brasil em 24 de janeiro. Segundo o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, a jovem está em hospital de alta organização na área de infectologia. Com esses novos casos em investigação, o Ministério elevou a classificação de risco do Brasil para o nível 2, que significa perigo iminente. A mudança de patamar faz parte de um protocolo envolvendo a escala que vai de 1 a 3. O nível mais elevado só é ativado quando são confirmados casos transmitidos em solo nacional. Hoje, os Emirados Árabes Unidos confirmaram os primeiros casos de coronavírus. Na China, o novo vírus já matou 132 pessoas. No mundo, já são 5.997 infectados. Uma coisa interessante que foi comentado ontem na imprensa é que só demonstra o desenvolvimento geral da China, é que eles já têm um teste rápido de diagnóstico de coronavírus. Porque como eles identificaram o RNA, porque vírus não tem DNA, quando eles identificaram o código genético do vírus, inclusive a Austrália agora até replicou o vírus em laboratório, ela conseguiu fazer o vírus no laboratório. Eles identificando essa cadeia genética do vírus, eles já desenvolveram um teste imunológico que em questão de minutos você já identifica se ele tem realmente contaminação pelo coronavírus ou não. Nós ainda não temos esse teste, então tem que ficar na expectativa de resultados mais demorados. Não tem dúvida, mas afinal o que é o coronavírus? O que é? O que é? Desde meados da década de 60, o coronavírus é apenas uma cepa de uma grande família de vírus. Ele tem esse nome por causa de pequenos espinhos que possui na superfície que lembram uma coroa. Ele ainda não possui um nome científico, mas foi apelidado pelos cientistas de 2019 nCoV ou CoV. Ainda não se sabe exatamente qual a origem desse vírus.
Ele foi identificado pela primeira vez durante uma investigação laboratorial de casos de pneumonia em dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, na China. Esta epidemia estava atingindo pessoas que tiveram alguma associação a um mercado de frutos do mar em Wuhan, o que despertou a suspeita de que a transmissão desta variação de coronavírus ocorreu entre animais marinhos e humanos. A transmissão entre humanos se dá através do contato físico, pelo ar ou por secreções. Ainda não se sabe exatamente como acontece o contágio, mas sabe-se que o vírus é transmitido com facilidade. Como a doença é nova, não há vacina até o momento. Cientistas, universidades e centros de controles de doenças de vários países estão em busca de formas de neutralizar o vírus. Parece aí que no prazo de 90 dias os Estados Unidos já vão ter alguma vacina para fazer testes, para começar a iniciar testes, né? E o problema da transmissão humana, né, quando a transmissão humana é até pior, porque qualquer contato pode levar à transmissão do vírus, né? Eles estimam que ainda durante mais uns 10 dias vai haver um aumento substancial dos casos, porque a progressão é geométrica, quer dizer, uma pessoa passa para duas, duas passam para quatro, quatro passam para oito, oito passam para 16, 2.000 passam para 4.000, 4.000 passam para 8.000, então é uma escala muito grande, né? Então a conduta é o isolamento. E também tem a questão da susceptibilidade, palavrinha difícil, que é basicamente o seguinte: quantas pessoas na população não têm uma resistência natural àquele vírus? Porque o que propaga a doença são os pacientes suscetíveis, os pacientes que não têm defesas próprias para aquela doença. Então, o que acontece? Quando você atingir a maior parte das pessoas que são suscetíveis, aí ele tende a parar de crescer, porque as outras pessoas que não estão tendo a doença, elas têm defesas naturais contra a doença. O problema é chegar nesse número, né? Quer dizer, que a gente não sabe exatamente qual é, né? E nessa globalização de viagem para lá, viagem para cá, vamos ver. A única boa notícia, estava comentando com o Zé agora há pouco, é que ele tem uma letalidade menor do que o SARS de 2002, 2012. Mas é da ordem de 3%, quer dizer, 3% dos infectados podem morrer. Não tem a menor dúvida. O fato é que acaba ficando todo mundo apreensivo. Não tem a menor dúvida. E eu dou um bom dia ao Tonhão Dutra, que nos acompanha aí ao vivo. Tonhão, seja muito bem-vindo. Um prazer tê-lo conosco. Quando der, passa pra gente aí da onde você está falando, tá? Mas seja muito bem-vindo, muito obrigado, e a todos vocês que nos acompanham quietinhos aí. E o Ministério da Economia anunciou ontem a demissão do presidente do INSS, Renato Rodrigues Vieira. O anúncio foi feito pelo secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, durante a entrevista coletiva sobre as providências do governo para reduzir a fila de pedidos de benefício repassados do INSS. Segundo Marinho, Renato Vieira pediu demissão. Vieira foi nomeado no início do governo Bolsonaro e ficou pouco mais de um ano no cargo. Desde o fim do ano passado, o INSS enfrenta crise na análise de benefícios. Atualmente, há quase 2 milhões de pedidos de pensões e aposentadorias represados na fila. O prazo para regularizar essa situação, segundo o próprio governo, é de 6 meses. Segundo Marinho, o substituto de Vieira será o atual secretário de Previdência, Leonardo Rolim. Ainda não há definição de quem substituirá Rolim no Ministério. Isso aí é somente um reflexo, né, do chamado desmonte das instituições públicas, né? Porque com a questão de você ter dificuldades orçamentárias, você chega, assume o ministério lá e fala assim, bom, a partir de hoje não contrata mais ninguém. Beleza, mas o que acontece em função disso? Quer dizer,
Existem áreas nevrálgicas, tipo o Ministério, a Previdência Social, que as pessoas, muitas delas necessitadíssimas, né, daquele auxílio, precisam daquele benefício o mais rápido possível. Aí você mandou embora o Zé Guilherme, que era quem conhecia tudo da papelada. Mandou embora o Glauco, mandou embora não, aposentaram. O Glauco aposentou, que era tudo que sabia lá do programa de computador. E você não repõe essas pessoas. Sendo que, na verdade, a reposição não é feita de uma hora para outra. Quer dizer, essa história de querer contratar militar e tal, pode até ajudar a controlar a fila e tal, mas a dinâmica de liberação dos processos, você não vai resolver. Por outro lado, eu vi também o próprio Roberto Marinho falando o seguinte, que quando muita coisa que você transforma em coisa automática, você também aumenta a demanda pela facilidade. Então, eles diziam que eles recebiam 700 mil pedidos ano. Eu não lembro bem de que benefício. Quando eles transformaram isso online, isso pulou para 900 mil. Então, quer dizer, quando você informatiza de um lado, mas não informatiza do outro, você aumenta a demanda e não dá solução. A outra questão é o seguinte, que na verdade, o chefão lá, o presidente e tal, tem pouca influência nesse assunto. Porque na verdade a máquina que tá emperrada de alguma forma. Não vai ser fácil resolver esse problema. Isso aí vai demorar mais de ano para tentar se regularizar isso aí. E muita gente está sofrendo injustamente e necessitando desses auxílios. É a pura verdade. Eu coloco mais um ponto ainda aí. O nível de facilidade que o senhor levantou aí. O próprio sistema já está dando notícias de que ele está saturado e está já defasado em função, tanto em termos de atualização, de update, quanto com relação ao tráfego também. Isso daí ficou muito evidente quando da necessidade do sistema, que é o nosso chefe, né? Posso fazer alguma coisa para o senhor? Não, o sistema está fora do ar. É o famoso sistema. Inclusive, eles tiveram problemas na adaptação para as novas regras. Exatamente, que foi um mal planejado. Não é fácil. Não é fácil. E o nosso bom dia também ao Milton Kudamatsu, que nos acompanha lá de Jacareí, dizendo que acompanha aí os fatos de notícias da nossa região aqui pelo Abre Aspas e dá bom dia aos apresentadores e também ao convidado aqui do Abre Aspas. Muito obrigado pela sua audiência, Milton. E a todo o pessoal de Jacareí aí também, né, claro. E olha só, as filas crescem também no Bolsa Família. O número de concessões do Bolsa Família despencou em 2019. Quase meio milhão de pessoas aguardam o benefício. As informações foram divulgadas pelo jornal O Globo, que mostra que a fila de quase 500 mil pessoas é a maior desde o governo Dilma Rousseff. Em 2018, o governo Michel Temer conseguiu zerar a fila. O ministro responsável pelo Bolsa Família já era Osmar Terra, que continua no cargo. Esses números foram obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação, que também atrasou 4 meses para ser divulgada. A média de novas concessões, que de janeiro a maio de 2019 era de mais de 260 mil por mês, caiu drasticamente desde junho de 2019. Hoje, o governo concede, em média, pouco mais de 5 mil novos benefícios. O Ministério da Cidadania disse em nota que houve redução no número de inclusão de famílias, o que deve ser normalizado com a conclusão dos estudos de reformulação do Bolsa Família. O Bolsa Família é destinado a famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, com renda mensal de R$ 89 a R$ 178 reais mensais por pessoa, com filhos de 0 a 17 anos. Grave isso. Que é outro problema também semelhante ao anterior, né? Quer dizer, o que acontece é que quando o gestor chega e resolve pôr ordem na casa, resolve tirar as falcatruas e tal, ele passa uma foice, né? Aí quando ele passa a foice, a cabeça de muita gente inocente vai junto, né? E dramas, como já foram relatados aí pela mídia, são terríveis, né? Pessoas com muitos filhos, que dependem do Bolsa Família e tal, tem que ter um pouco de sensibilidade social para tomar cuidado com essas atitudes, né? Não tem dúvida.
E o secretário executivo da Casa Civil, Vicente Santini, foi destituído do cargo pelo presidente Jair Bolsonaro. Santini usou um avião da Força Aérea Brasileira para ir a Davos, na Suíça, onde participou do Fórum Econômico Mundial, para Nova Delhi, na Índia, onde se reuniu com comitiva presidencial durante a visita de Bolsonaro ao país. O secretário ficou na função de ministro interino durante as férias do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e optou por usar o avião da FAB, enquanto outros ministros viajaram em companhias aéreas comerciais. O presidente Jair Bolsonaro não quis esperar a volta de Onyx das férias para demitir Vicente Santini. Para Bolsonaro, o voo foi imoral e não houve discernimento do assessor ao requisitar o avião oficial no momento em que há restrição de recursos. Pois é. Sabe que quando eu vi essa notícia, eu não estava sabendo exatamente o que estava acontecendo. Eu pensei que ele tinha pego uma carona. O avião da FAB ia fazer uma viagem, que eles fazem viagens regulares, até para treinamento e tal. Não, ele requisitou o avião da FAB para fazer isso. A cara de pau. Da Suíça ainda para a Índia. Não, eu acho impressionante. Que planeta que essa pessoa achava que vivia? E ele é interino. Ele é interino. Aliás, o Brasil já tem essa história. Muitos anos atrás, teve um presidente que assim que assumiu, um interino desse que assumiu, a primeira ação dele foi lotar o então sucatão da FAB e ir fazer uma festa. Na cidade natal dele. Na cidade natal dele. Exatamente. Então é fato recorrente. O que não Para aparecer lá como presidente. o que não justifica aí o digníssimo ex. Que vergonha, hein? Que vergonha. E a Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União, que pertence ao Ministério da Economia, vendeu 2 mansões na Península dos Ministros, no Lago Sul, em Brasília. As propostas, aprovadas pela Comissão de Licitação, totalizaram 18 milhões de reais. Um dos imóveis foi arrematado por pessoa física e o outro pela empresa Brico Construções. Segundo o portal oficial do Ministério da Economia, a soma dos lances apresentados para as 2 residências foi 44% superior ao valor mínimo de avaliação dos imóveis estabelecido no edital. A terceira casa disponível não recebeu proposta e poderá voltar a ser oferecida em nova concorrência pública com desconto de 25% sobre o valor vigente. De acordo com o Ministério, a pasta pretende vender 425 imóveis em várias partes do país ao longo deste ano. Isso ainda é resquício da implantação de Brasília, né? Que foram construídas essas mansões todas para o pessoal querer mudar para Brasília e ter algum benefício com isso, né? Que bom. Mas ó, só podemos aproveitar, tem uma que sobrou ainda, tem 25% de desconto aí. Eu acredito que 9 milhões leva. Leva tranquilo. Pechincha. Pechincha. É a chance. Falando nisso, eu lembrei agora de uma cidade na Itália que está oferecendo casas a $1. Eu fiquei sabendo dessa história. $1. $1. Você ganha uma casa, porque são dessas cidades que Estão a morrendo. população mais jovem vai embora e os velhos estão acabando a cidade. Então eles estão dando casas. É lógico que você deve ter algum critério lá e tal, mas é por $1 você leva uma casa. $1. Aí, para quem, fazer um paralelo aqui, para quem assistiu e é apaixonado, principalmente as meninas, para aquele filme Sob o Sol da Toscana, quem sabe chegou a hora aí de dar uma passeada por lá e quem sabe fica lá por $1, é possível se realizar o sonho. Põe no Airbnb depois para alugar. Exatamente. Já capitalizou, né, doutor? Sem merchandising. Já capitalizou, já. Pois é. E após crescer 9,5% em 2019 e atingir um total de 4,2 trilhões de reais, a dívida pública do governo federal continuará a avançar e poderá chegar a 4,7 trilhões até o fim de 2020, de acordo com números divulgados pela Secretaria do Tesouro Nacional. A dívida pública federal é a contraída pelo Tesouro Nacional
para financiar o déficit orçamentário do governo federal, ou seja, pagar pelas despesas que ficam acima da arrecadação com impostos e contribuições. Segundo o Tesouro Nacional, os vencimentos da dívida pública neste ano somam 928 bilhões de reais, dos quais 808 bilhões são da dívida interna em mercado, 11,5 bilhões são da dívida externa e outros 108,7 bilhões se referem a encargos do Banco Central. Além disso, há uma estimativa de que sejam necessários mais 376,3 bilhões para a cobertura parcial do déficit das contas do governo. Esse é o famoso cheque especial do governo federal, né? Quer dizer, é isso que leva o governo a aumentar juros. Quando aumenta, ele vai no mercado para captar esse dinheiro para pagar a dívida dele e paga juros por isso. É o cheque especial do governo, que é o que o governo está tentando diminuir, que talvez aí no prazo de uns 5 a 10 anos ele consiga voltar a um caixa equilibrado sem precisar entrar no cheque especial. Pois é. E nós vamos ao vivo com Adriana Ritt na coluna Mais Economia. Seja bem-vinda. Bom dia a você, Adriana. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos da SPRIO+. Vamos aí para mais um dia desse boletim Mais Economia para vocês. Vocês já falaram algumas coisas por aí, mas eu venho com algumas notícias diferentes no dia de hoje. Ontem tivemos um Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, encerrando em alta de 1,74%. Uma grande recuperação depois de um janeiro que nós tivemos na segunda-feira. Foi um ânimo aí a mais para os mercados. E essa alta veio muito do internacional. As bolsas europeias, as bolsas americanas operaram em alta e deram um grande ânimo aqui para a nossa economia. Por que isso, né? Muito por conta de medidas que a China já vem adotando aí, preventivas para controlar o coronavírus. Então, as próprias bolsas na Ásia não estão todas abertas, apenas 2 abertas. As bolsas voltam a funcionar a partir do dia 3 de fevereiro. As empresas ainda estão proibidas de funcionar até o dia 10 de fevereiro. Então, as pessoas estão meio que de quarentena mesmo. Nós vemos aí os voos da China sendo cancelados, as companhias aéreas cancelaram os voos para a China. Então, essas medidas preventivas vêm para dar uma tranquilidade maior aí no nosso mercado, na nossa economia em geral. Infelizmente, os números não são tão bons. A gente vê aí já 132 mortes registradas, mais de 6 mil casos. E até há pouco o doutor Sebastião estava falando que em torno de 3% é a letalidade, né? Então, se a gente tem 6 mil já identificados, pode ser que tenhamos aí mais umas 50 mortes pelos próximos dias. Isso não é tão positivo, porém, vamos ver aqui pelo lado bom do negócio que a China está controlando, que a China está procurando não deixar com que ele se alastre mais rapidamente em nível global. Então, isso é muito positivo. Por outro lado, temos uma notícia também internacional que nós falamos há poucos dias sobre o impeachment do Donald Trump. Então, já encerramos aí uma primeira fase desse impeachment. Hoje começamos a segunda fase, onde os senadores terão 2 dias para as votações, para as perguntas aos advogados de defesa, aos advogados de acusação. E na sexta-feira nós ou vamos ter um encerramento desse processo, ou o Senado pede aí novas testemunhas. É um momento que tá sendo meio que apagado pelo mercado por conta de coronavírus, mas é um momento muito importante e que pode mexer bastante aí com as economias globais. Hoje, os mercados amanhecem também positivos. A gente tem uma Europa, Estados Unidos operando em alta. O nosso índice futuro já mostra uma abertura em alta. Então, Glauco,
vemos aí que estamos num momento um pouco mais tranquilos. Ainda não é momento de respirar aliviado, a preocupação ainda paira no ar, o momento de cautela ainda está no ar, mas já estamos um pouco mais aliviados do que começamos a semana, e isso para a gente é muito positivo. Pois é, Adriana, eu vou falar uma coisa para você. Tem saído bastante na mídia aí que janeiro foi um mês que teve 95 dias, né? Aquele mês que todo mundo, aquele mês que todo mundo sofre com todos os IPs que chegam, né? IPVA, IPTU, tá. E, claro, também essa observação com relação ao mercado mundial que sofreu o impacto aí do coronavírus, o impacto do Trump aí também, que vai acabar fatalmente afetando em alguma coisa a economia. Mas, em última análise, entrando em fevereiro, que já traz a maré de carnaval, a sua expectativa é que bons ventos vêm aí pela nossa popa ou não? Olha, com esse cenário de tamanha preocupação e de tamanha cautela, é difícil a gente dar uma opinião nesse momento. Mas vendo esses 2 dias de recuperação e sabendo quanto a China é ativa em tomar as medidas preventivas, o quanto ela está preocupada com que isso não se alastre. Aliás, eu não sei se vocês já comentaram em alguns dias, a China está construindo um hospital, Glauco. Já está sendo construído um hospital que está para ficar pronto aí nos próximos dias. Ela deu 10 dias para esse hospital ficar pronto, justamente para conter os doentes e para já fazer as primeiras análises. Então, olhando isso, nós estamos sim mais otimistas para os mercados do que pessimistas. De verdade, esperamos um fevereiro aí de realmente em ritmo de carnaval, em ritmo de alegria, em ritmo de tranquilidade, porque janeiro tá pesado, viu? Nem fale, Adriana, mas olha, é um prazer falar com você aqui. A gente sabe que você está atenta e esperamos todos aí que as boas notícias venham sim, não só do mundo, mas como aqui dentro também. Muito obrigado, Adriana Ritt, com a coluna Mais Economia. Eu que agradeço por vocês, viu? Um ótimo dia aí para todos. Esse foi o nosso mais um boletim Mais Economia aí para todos vocês. Obrigada, uma ótima quarta-feira. Para você também, não esqueça de beber bastante água, porque o calor será senegalês hoje também. Jamais, já estamos aqui. Parabéns, Adriana. Até amanhã ou até a próxima, melhor ainda. E nós vamos para um rápido comercial e na volta tem o Tempo com Caio Souza e eu já o convido a participar conosco aqui de uma entrevista ao vivo com o inspetor Elvis de Jesus, comandante da Guarda Civil Municipal de São José dos Campos. Fica aqui o convite e nós esperamos a sua participação. É rapidinho, logo após o comercial. Fique com a gente. Voltamos com abre aspas desta quarta-feira. Claro, você sabe, nós estamos ao vivo e eu dou bom dia a Sônia Ritt. Eu falo Ritt porque tem a Adriana Ritt. Se for Ritt, o seu, me desculpe. Mas bom dia, Sônia. Muito obrigado a sua participação, tá bom? E olha, o tempo é uma preocupação com tudo que está acontecendo em Minas Gerais também. Claro, a gente também fica muito preocupado aqui. Mas vamos saber como é que ele fica com ele. Fala, meu amigo Caio Souza. Fala, Glauco Turzi, muito bom dia, uma excelente quarta-feira a todos. O dia de hoje será típico de verão, né, aqui na nossa região. O sol vai estar presente e o calor também. A máxima prevista na região do Vale do Paraíba é de 32 graus. 32 graus também previstos para o litoral, 31 em São Paulo e 28 na Serra da Mantiqueira. Só que no final da tarde, justamente por conta desse forte calor, nós temos sim as chances, que são inclusive maiores do que ontem, de termos aí pancadas de chuva que podem ser fortes e acompanhadas de rajadas de vento e raios. Muita atenção, principalmente com quedas de árvores e alagamentos.
Essas condições de tempo devem permanecer ao longo de toda a semana. Só que lá de sexta-feira em diante a tendência é de que a nebulosidade aumente, inclusive. Mas daqui para frente a chuva vai marcar presença para o restante dos dias aí que temos à frente. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Caio Souza. Um grande abraço a você e a todos aí do Tempo Vale. E eu agradeço aqui a participação do José Joffre Baie, que dá os parabéns pelo boletim econômico muito bom, e o Leandro Lobo Tugumi. Sensacional, Adriana Reite contribuindo como sempre. Tá aí, Adriana, você já tem fãs aí. Claro, nós também agradecemos a sua participação. Tá bom? E após mais um temporal na noite de ontem, Belo Horizonte amanheceu com estragos em diversos pontos da cidade. A chuva mais forte do que o esperado atingiu principalmente as regiões Barreiro, Centro-Sul e Oeste da cidade. Em Nova Lima, região metropolitana de BH, um homem morreu no desabamento de uma casa. O interior do estado também registrou fortes chuvas e uma morte na cidade de Taubleiro. Com isso, o total de vítimas fatais em Minas Gerais subiu para 54. No BH Shopping, houve registro de parte do teto desabando durante o temporal. Você vai conferir, olha isso aí, que coisa. Está difícil mesmo. E segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte, a previsão meteorológica indica que o dia será de céu encoberto com pancadas de chuvas fortes. Triste o que está acontecendo em Minas Gerais, né? É a natureza reclamando do seu espaço, né? Porque isso Exatamente. É culpa da ocupação indiscriminada, da impermeabilização do solo discriminada. E expondo também a constante falta de planejamento por parte do poder público, que espera uma catástrofe que muitas das vezes é anunciada para verificar que realmente o que deveria ser feito não foi feito e o que poderia ser feito melhor foi feito de uma maneira pequena. E vem aquele velho problema, né? Minas Gerais, por exemplo, está num caos financeiro total. Total. Não tem dinheiro para nada. E vamos investir numa possível chuva, num possível problema, ou vamos pagar as vacinas, pagar o que tem da despesa corrente para pagar? É sempre uma dúvida muito grande para o administrador, né? E também tem aquele problema que todo mundo está careca de saber, que é o seguinte: o sujeito vai lá, constrói a casa dele no barranco, certo? A prefeitura deixa ele construir a casa no barranco, seja ele que órgão for. O vereador vai lá e faz uma lei para regularizar a situação irregular. Ou a prefeitura vai lá para querer tirar a pessoa, coitadinho, não tem para onde ir, e por aí vai. Quer dizer, eu não sei como é que está hoje em São José, parece que já está sendo feito assim. Mas eu não entendo como é que numa época dessa não se faz um controle via satélite da área toda urbana. Quer dizer, você coloca aí 10 pessoas numa sala, põe lá 20 monitores e toda semana você vai avaliando a cidade para ver onde é que está se começando um novo núcleo, qual área que está sendo ocupada, e vai lá quando o negócio está no começo. Quer dizer, se não acontece que nem Pinheirinho, que nem isso, que aquilo outro, quer dizer, o cara começa com uma casa, vira 10, traz os amigos, vira 20, de repente você tem 100 casas no lugar, numa área de proteção ambiental, numa área de barranco. Quer dizer, é a tal história. A política nesse ponto atrapalha um pouco, porque ela acaba, o pessoal atrás de não desagradar o pretenso eleitor, acaba passando a mão na cabeça de muita coisa, que é uma coisa típica do brasileiro, e aí vem as tragédias, né? Anunciadas. É. Pois é. E um terremoto atingiu na tarde de ontem região do Mar do Caribe entre Cuba e Jamaica. O Serviço Geológico dos Estados Unidos informou que o terremoto teve magnitude 7,7 na escala Richter. A estimativa é que o foco do tremor esteja a uma profundidade de 10 quilômetros. O Instituto emitiu alerta de tsunami para 5 países: Belize, Cuba, Honduras, Jamaica e México. Não houve relato de vítimas ou prejuízos causados pelo terremoto. Pelas redes sociais circularam imagens de crateras que se abriram
na Jamaica. E a Justiça determinou que seja excluída a inscrição da Prefeitura de Jacareí ao Serasa. O nome da cidade entrou na lista de devedores após o pedido feito pela empresa que está implantando o Centro de Operações Integradas na cidade. Na ação, o governo alega que a empresa Telemática Sistemas Inteligentes teria protestado antecipada e indevidamente o município no Serasa, apontando inadimplência. No total, aproximadamente R$ 555 mil não teriam sido pagos à empresa devido às discordâncias sobre o serviço prestado. No texto, o governo Isaías Santana defende já ter pago cerca de 3,8 milhões de reais para a implantação até o mês de dezembro. Em nota, o município diz que a empresa contratada agiu com má fé, pois os serviços cobrados estão pendentes de esclarecimentos de sua parte, sendo dever deste ente reter os pagamentos dos serviços, continuou o governo. Na decisão, a juíza Rosângela afirma que a manutenção dos protestos poderiam ser danosos ao município. A reportagem procurou a Telemática Sistemas Inteligentes, mas não obteve retorno. Resumindo, se a prefeitura quiser comprar uma máquina de lavar roupa a prazo na Casas Bahia, não vai conseguir. Dançou. Não tem Mas como. é uma coisa pouco usual, né? Inusitada. Inusitada. Pois é. Uma empresa que tem a receber, que prestou serviço e tal, falar no Serasa, muito esquisito. Tudo muito esquisito, né? E para atender acordo firmado com o Ministério Público em julho passado, a Prefeitura de Taubaté instalou semáforos com contagem regressiva nos 15 cruzamentos em que a fiscalização eletrônica de avanço do sinal vermelho ou de parada de veículos sobre a faixa de pedestres na mudança de sinal. Todos os equipamentos estão na região central. No acordo, que deveria ser cumprido até esse mês, o MP destacou que a medida visa dar mais transparência ao método de aferição na prática de infrações de trânsito, preservar e melhorar a segurança e fluidez viária, educar condutores de veículos, automotores e pedestres por meio de sinalização de trânsito. Mais um caso claro, né, de uma esfera que não é executiva, querendo dizer como é que o departamento de trânsito de uma cidade tem que instalar o semáforo. Isso é mais do que um absurdo, é um negócio assim, ainda o tal de contagem regressiva, que é um semáforo que tem até uma certa discussão com relação a esse, porque quando ocorrem acidentes nesses semáforos, os acidentes são de maior gravidade do que no semáforo normal. Que o sujeito vê lá que falta 3 segundos para fechar, que dá pra chegar aí ele do outro acelera lado. mais e aí vem os acidentes. Mas isso é outra questão. Mas resumindo, o judiciário querendo dizer para o departamento de trânsito como é que ele deve colocar o semáforo. Pois é. É aquela velha discussão que eu falo do Brasil que não sabe se é socialista ou liberal, né? Eu faço uma relevância aqui, destaco o final aqui do que o MP destacou: educar condutores de veículos automotores e pedestres por meio de sinalização de trânsito. Boa sorte. O governo Felício Ramute enviou à Câmara respostas aos questionamentos que haviam sido feitos pelas comissões de Economia, Finanças e Orçamento e de Justiça, Redação e Direitos Humanos com relação ao projeto de reforma da Previdência do município. Os questionamentos tinham como base o parecer da assessoria jurídica do Legislativo, que apontou uma série de falhas na proposta. A gestão tucana alega que 2 fatores definidos pela reforma da Previdência, sancionada em 2019, atestam o déficit atuarial do sistema previdenciário de São José. Um deles é que o IPSM, Instituto de Previdência do Servidor Municipal, implantou a segregação de massa em 2011. Nesse modelo, o sistema é dividido em 2 fundos, para tentar equilibrar as contas. Além disso,
Apenas nos últimos 3 anos, o município precisou efetuar aportes ao IPSM que somaram 30 milhões de reais. Embora o projeto retire do Estatuto dos Servidores Públicos do município a vinculação do reajuste da aposentadoria com o gatilho salarial do funcionalismo, o secretário alegou que isso continuará a ser feito, ou seja, que os reajustes salariais aos servidores ativos serão acompanhados de revisões para os inativos. Correia argumentou que isso está previsto na Lei Municipal de 1994, que criou o gatilho salarial no município. O Sindicato dos Servidores programou para esta quinta-feira 2 protestos contra a proposta de reforma da Previdência. O primeiro, às 16 horas, em frente ao Paço Municipal, e o segundo, às 17h30, na Câmara, durante a sessão. Toda vez que se mexe na Previdência, seja de que forma for, sempre há gritos e reclamações, né? E é só ver o que está acontecendo na França hoje, né? Os quebras todos estão tendo lá, são de categorias, agora foi de bombeiros, que não querem se adequar aos novos tempos. O que são os novos tempos? Que aumentou a longevidade das pessoas, as pessoas estão vivendo mais, os institutos de previdência, sejam eles quais forem, vão ter que pagar mais aposentadoria por mais tempo e tem que se adequar. Só precisaria explicar melhor o que foi essa... Porque o Instituto da Prefeitura de São José é considerado um dos melhores do país, em termos de solvência, de caixa, tudo isso. Com essa história de que disse aí que está com o cálculo atuarial dele, está dizendo que vai haver problemas no Instituto. Precisa explicar melhor essa história, né? Pois é. Nós vamos para mais um, agora sim, bem aí, rápido intervalo, e na volta, aí agora sim, uma entrevista com o inspetor Elvis de Jesus, comandante da Guarda Civil Municipal de São José dos Campos. Você está convidado a participar e fazer junto conosco aqui esta entrevista ao vivo. Rápido comercial e já voltamos. Volta com o abre aspas dessa quarta-feira, 20 aí, já 9 de janeiro, este ano que não tem fim. Esse ano, esse mês que não tem fim. E as inscrições para o PRONE foram abertas na noite de ontem. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, liberou o MEC para divulgar os aprovados no SISU. E a lista já está no ar. O MEC afirmou ainda que prorrogou o prazo até sábado para que os candidatos tenham tempo suficiente de se inscreverem. No cronograma inicial, o término do prazo para concorrer às bolsas de estudo integrais ou parciais em instituições privadas de ensino superior seria aí na sexta-feira. Jai Silva, de 17 anos, saiu de casa para estudar quando entrou em um ônibus do transporte público na segunda-feira em São José dos Campos. Horas depois, um vídeo em que ela aparece sendo assediada dentro do coletivo batia mais de 70 mil visualizações na internet. O pior, hein? O caso não é o único. Mara Dalila descobriu nesta terça-feira que um homem a gravava enquanto estava excitado dentro de um ônibus em novembro do ano passado. Assim como Jai, ela foi exposta em um site de conteúdo pornográfico. Os registros revelam que os casos de assédio em coletivos não são isolados, assim como a insegurança diária de milhares de mulheres. Em desabafo nas redes sociais, Jai disse que espera por justiça. Em nota, as empresas que operam o transporte coletivo informaram que repudiam e combatem qualquer tipo de constrangimento e assédio e que as equipes são orientadas a coibir e a buscar ajuda das autoridades competentes quando episódios forem registrados.
A SSP informou que foram registrados 2 boletins de ocorrência nesta terça-feira e um inquérito foi instaurado após mudança na lei. Importunação sexual dá pena de 1 a 5 anos de prisão. Mas isso aí só vai mudar quando houver a indignação da população com o assunto. No fundo, talvez exista até uma certa tolerância a esse tipo de crime, né? Porque, no meu caso, o que eu vejo é o seguinte, teve o caso, fecha as portas direto para a delegacia. Quer dizer, o motorista do ônibus tem que ter autorização, tem que ter orientação para agir dessa forma. Teve a discussão, fecha a porta e vai para a delegacia, ou chama a GSM, chama a PM, seja quem for. Porque enquanto um safado desse ficar por aí, pode ser sua filha, pode ser sua neta, pode ser sua mulher, pode ser qualquer pessoa que você tem contato, qualquer mulher em geral. Quer dizer, sofrer um assédio desse, enquanto não houver uma atitude, uma indignação da população, rigorosa. E aqui eu estou sugerindo até para o nosso querido comandante Elvis aqui, para levar essa sugestão para as empresas de ônibus. Havendo um grito dentro do ônibus, eu estou sendo importunada, tranca a porta, chama a PM e vai para a delegacia. Isso acaba rapidinho. Que o maior problema nesse país com relação a tudo, corrupção, criminalidade, é a impunidade. E o sujeito sabendo que vai para a cadeia, ele vai parar com essa palhaçada. E ainda tem a cara de pau de usar isso para se promover na internet. Quer dizer, é um duplo abuso. Você tem um abuso sexual e tem um abuso moral da pessoa que está sendo abusada. Isso é um absurdo. Doutor, eu compartilho a sua indignação com isso. Creio que todas as pessoas de bem também, mas eu vou aproveitar para apresentar aqui hoje nós recebemos o comandante da Guarda Civil Municipal de São José dos Campos, o novo comandante, o inspetor Elvis de Jesus. Inspetor, um prazer tê-lo em nossa bancada hoje. E o senhor viu que nós vamos discutir uma série de coisas aqui, mas vamos começar exatamente por isso. A Guarda Civil Municipal tem uma função, algumas funções específicas, mas está totalmente empenhada também no combate à criminalidade, na qual se enquadra essa coisa hedionda que nós estamos vendo aqui, né? Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado vocês pelo convite, ouvintes da SPRI, do programa Abre Aspas. Essa questão da importunação ofensiva ao pudor, ela tem que ser combatida com veemência, né? Porque as vítimas, elas são escolhidas ao acaso, tá? Então, para ele, lá para o importunador, não interessa se é uma criança de 5 anos, de 10, de 12, ou uma senhora de 40, 50 anos. E essa questão de fechar a porta do ônibus e ligar um alerta sonoro ou visual, chamar uma viatura, ligar no 190, no 153, isso é primordial. Conduz para a delegacia, registra a ocorrência e pede a condenação. Porque é o tipo de crime que o resultado dele é permanente, o trauma é permanente. Mas você precisaria talvez ter uma orientação para as empresas de ônibus orientarem os motoristas para agirem dessa forma, né? Apesar de que a experiência também mostra o seguinte, que se o motorista fizer isso, vai haver também reclamação dos passageiros que querem chegar no seu destino. A gente já sabe que é isso. Pode acontecer. Precisa haver, como já houve, por exemplo, quando... Pode ter uma tentativa de linchamento. Também pode ser. Uma série de coisas. Então, como já houve, por exemplo, quando começaram a instalar as plataformas para deficiente, para cadeirante, as pessoas reclamavam por causa do tempo que demorava para subir. Mas o fato concreto é o seguinte, precisa haver uma mudança de percepção da população, da gravidade do crime, como o senhor falou, que é uma coisa que afeta a pessoa... De forma permanente. Pelo resto da vida. Sim. Mas mudando aqui um pouquinho, uma coisa mais light, a GCM, a Guarda Civil Municipal, está comemorando 32 anos, e o senhor me falou que entrou na Guarda... Em 1988. O senhor entrou junto com o início da Guarda? A Guarda foi criada. Sim, a Guarda foi criada no dia 6 de janeiro, a Lei 3.298, né, de 6 de janeiro de 1988. E aí eu tenho tempo de organização de concurso, e em 28 de junho desse mesmo ano eu estava sendo admitido na nossa GCM. Maravilha. E nela permaneci durante todo esse tempo, 31 anos de serviço. E durante essas 3 décadas, como é que foi a evolução
da GCM em São José? Excelente pergunta. Nós começamos com menos de 100 profissionais, nós éramos em 92, 93 profissionais, e tínhamos 4 viaturas Chevette, vou fazer um comercial aqui para a Chevrolet, 4 viaturas Chevette e uma ambulância Caravan, para atender a população, 5 viaturas. Passados 32 anos, nós operamos uma frota 100% elétrica, né, de veículos 100% elétrico. Nós fazemos a gestão de ocorrência, de atendimento, despacho e controle de ocorrência totalmente em forma digital, em plataformas digitais. O armamento evoluiu, né, nós temos armamento hoje em polímero, armamentos precisos. A legislação evoluiu a favor da nossa instituição, abriu um leque. Nós prestávamos serviço muito mais ao público interno, né? Bens, serviços e instalações. Nesses 32 anos, a legislação foi sendo atualizada por conta das demandas sociais e nós evoluímos muito. A evolução ela foi total. O mundo passou por evolução nesses 32 anos e, graças a Deus, a nossa instituição também se evoluiu, se modernizou, se tornou mais preventiva, mais comunitária, mais presente junto à população. Mais participativa e integrada. Mais participativa e integrada. Comandante, deixa eu dar uma sugestão aqui. A Prefeitura tem a primeira frota de veículos de guarda municipal 100% elétrica. 100% elétrica. Do Ocidente. Sim. Isso é muito mal divulgado, na minha opinião, pelo seguinte, porque quando você olha o carro, você não sabe se ele é elétrico. Só está escrito no bocal de abastecimento. Veículo então, vou dar elétrico. uma sugestão aqui. Coloca 100% elétrico no para-brisa ou na traseira, para realmente a população saber. Uma faixa para fazer uma chamada. Para fazer uma chamada grande, porque é uma coisa importante, principalmente pela mudança de conceito. Né? Sim. E, aliás, aproveitando esse gancho, e a economia que a Prefeitura fez com isso? 30 veículos elétricos operando na Guarda Civil Municipal de São José dos Campos em um ano. Nós tivemos uma economia, essa economia é real, de R$ 858 mil em combustíveis. Nós não usamos diesel, gasolina ou álcool. R$ 858 mil no combustível. Aproximadamente R$ 150 mil em óleos lubrificantes, porque exige manutenção de óleo. Aproximadamente R$ 150 mil em manutenção mecânica, né, se a frota fosse nossa. E menos 450 toneladas de monóxido de carbono no meio ambiente de São José dos Campos. Se nós fizéssemos uma conversão dessa economia de monóxido de carbono e vendêssemos isso, nós conseguiríamos gerar para a Prefeitura $55 mil americanos na venda do crédito de carbono. Então, uma experiência exitosa. O munícipe paga aproximadamente R$ 3.500 por veículo. Nós não temos nenhuma obrigação legal de manutenção, inclusive com os pneus. Os pneus têm que ser trocados a cada 3 meses. O banco de baterias desse veículo pesa aproximadamente 900 quilos. Então você tem um pouco mais de desgaste do pneu. A frota, 900 quilos só o banco de baterias. Né? A parte boa disso é que metade dessa bateria pode ser reaproveitada. São baterias inteligentes, tal, tem todo um conceito tecnológico. O carro elétrico, ele chegou no estado da arte, né? Para quem é da área de engenharia, chegou no estado da arte. Então, só economia, sustentabilidade, 100%. A frota é 100% sustentável. Ela praticamente se paga pela economia que ela gera em relação aos veículos convencionais. Colocou São José no top ranking de inovação, ganhamos um prêmio, foi entregue o ano passado, né, o Innovation National Leaders, ou seja, os líderes nacionais na inovação, somente com essa questão da frota elétrica. Muito bem. Desculpe, só porque nós temos uma participação aqui, nós vamos dar uma desviadinha, mas não vamos perder a linha não, Zé Guilherme, a gente já volta. É o nosso querido Lucas Rodrigues, que ele pergunta aqui qual é a diferença da PM para GCM. Se eu fui assaltado, como é que eu faço? Tem como acionar exclusivamente a GCM? Lucas, muito obrigado pela sua pergunta. Uma boa pergunta do ouvinte, do Lucas. A Polícia Militar cabe à Polícia Ostensiva e à manutenção de ordem pública. Ponto. Isso está previsto lá no inciso 5º do artigo 144 da nossa Constituição Federal, que trata só das questões de segurança pública. A Guarda Civil Municipal,
proteção dos bens, serviços e instalações. Artigo 144, parágrafo 8º. O que acontece? O primeiro número que nós lembramos, e é natural que se lembre, porque esse número é massificado, é o prefixo 190, o prefixo de emergência nacional. Nós temos um prefixo próprio, que é 153, que nasceu com a lei 13022, que é de 2014. Portanto, é um número novo, né? As pessoas ainda estão se habituando a ligar no 153, muito mais por questões de ordem administrativa do município que propriamente de crime. O munícipe sempre é orientado a ligar no 190, ligar no 153 para esse atendimento emergencial. Diferença básica, a diferença entre Polícia Militar e Guarda Civil Municipal, ela é jurídica conceitual. Sobre a questão, ela recai sobre o poder de polícia. É um tema um pouco mais complexo. A Polícia Militar tem poder de polícia sobre direitos e pessoas. A Guarda Civil tem poder de polícia sobre bens, direitos e pessoas que estejam sob a administração do município. O que é do... Essa não se confunde um pouco? Confunde inclusive os doutrinadores, né? Agora... Que eu estou sob a responsabilidade do município, de uma certa forma. De uma certa forma, sim. São José. Se você está sobre uma via pública, uma rua que é do município, você está sob administração tutela do município. Mas aí a gente teria que extrair um pouquinho esse conteúdo. Nós vamos entrar na questão do direito administrativo alemão, um negócio bastante complexo. Praça Ulisses Guimarães, Jardim Aquários. Quem está utilizando essa praça está sob tutela do município. Portanto, está sujeito ao poder de polícia do município. O Lucas, né? por exemplo, se ele ligasse O Lucas. para o 153, Seria atendido. Seria atendido. Algo assim muito importante que eu poderia deixar escapar, Lucas, é que o atendimento nosso São José dos Campos é integrado. Então, quando chega a ocorrência no 190 da Polícia Militar, ele consegue despachar essa ocorrência digitalmente para a guarda, na mesma plataforma. Né? Nós temos um protocolo institucional de ocorrências com competências. Por exemplo, você não vai ver a Guarda Municipal tentando desarmar um artefato explosivo. Isso é competência do GAT, da Polícia Militar. Né? Mas você pode ver a Guarda Municipal em outras situações, em outras ocorrências de natureza policial. Né? O Jardim Aquários passou por um surto daqueles dois camaradas na picape que roubavam as pessoas no ponto de ônibus. E nós estávamos todos trabalhando no sentido de resolver aquele problema. Um problema pontual do Jardim Aquários. Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Civil Municipal. Pegamos uma ação inteligente do comando de grupo patrulha da Polícia Militar. Nós temos que fazer esse crédito, essa justiça a eles. O sargento supervisor de área preparou um esquema de policiamento e conseguiu surpreender os ladrões em frente ali. Eu sou muito antigo, eu falo que é o Cefam. Na verdade não é o Cefam, né? Ele já tem um nome novo, né? Qual o nome do... Cepaz, O Cefam formava professores, né? Ele tem um novo nome agora. Não sei também. Era próximo ali ao Tribunal do Trabalho, né? tem uma feirinha ali. Isso, tem a feira em frente ali. E o sargento supervisor do grupo patrulha, ele conseguiu prender esse camarada. Mas nós estávamos todos trabalhando. O COI no monitoramento das imagens, a Polícia Militar no policiamento ostensivo, a Guarda Civil no policiamento preventivo, que é a nossa missão, está descrito em lei, né? A Polícia Civil, o 8º DP, através de investigação. Esse trabalho integrado resultou na prisão desses dois e cessou a onda de crime. Um problema que dá muita dor de cabeça, tem dado, né? E tem sido destaque nos jornais, é a questão dos fluxos, né? Perturbação do sossego. A GCM está em cima disso. Nós estamos trabalhando. Nós mantemos uma operação chamada Operação Tranquilidade Pública. Quinta, sexta, sábado e domingo nós temos uma viatura da atividade delegada, uma viatura da Guarda Civil Municipal, uma viatura da fiscalização e uma do trânsito, que fazem o roteiro onde acontecem os fluxos, que eles são marcados através de rede social ou por questão de costumes, então nós conseguimos monitorar. Eles fazem o atendimento específico dessas situações. O que nós fizemos há 2 semanas? Nós criamos uma operação chamada Fluxo Zero, onde nós pegamos o nosso efetivo na quinta e na sexta, desdobramos a escala e colocamos esse pessoal no período noturno, é onde tem as maiores demandas. E aí a gente consegue dar uma resposta mais efetiva. Final de semana
anterior a esse que passou, nós não deixamos acontecer nenhum fluxo em São José dos Campos, nenhum. Nós atendemos a região do Alphaville, onde as pessoas têm terrenos que custam 1 milhão e as casas custam em média 3 a 4 milhões. Nós não deixamos acontecer a perturbação do sossego e fomos para o extremo da cidade, onde a população é menos afortunada e o terreno custa 30 a 40 mil reais. As casas são bem mais simples. Não deixamos acontecer também. Condução coercitiva, prendemos 3 pessoas, recolhemos 1 veículo em via pública, fizemos 5 notificações administrativas por falta de alvará de estabelecimento ou funcionamento fora do horário permitido pela prefeitura, lavramos aproximadamente 43 multas de trânsito, é bom que tenha essa informação, né? Em um ano nós lavramos 6.198 multas em veículos que estavam participando de fluxo. As multas são pesadas. O problema do fluxo, que além da questão do sossego público, acaba tendo consumo de droga, acaba tendo assédio sexual, sim, claro, acaba tendo briga, consumo excessivo atos de obscenos. autos obscenos e tal. Mas a prefeitura tem algum trabalho no sentido, que daí não é bem a sua área, mas que a sua é mais fiscalizatória e repressiva, no sentido de dar algum tipo de atividade nessas regiões, vamos dizer assim, um fluxo organizado, cultural, um fluxo cultural? A possibilidade de ter um espaço reservado para o fluxo, ela já foi levantada, né? O município ele tem que consultar a sua procuradoria para saber qual o nível de responsabilidade se o município permitir uma área destinada a isso. Talvez não seja possível. Por conta do uso. A pessoa do fluxo vai falar que isso não é fluxo. Isso, exatamente. O fluxo é um movimento, então, né? Essa questão, o fluxo é contra o sistema. É uma questão polêmica, né? Mas é o seguinte, o que acontece? A Secretaria de Esportes, ela tem uma atividade específica para esse segmento. A Conexão Juventude é um evento que acontece mensalmente em espaços controlados pela Prefeitura, pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, pelo Departamento, pela Secretaria de Mobilidade Urbana, e isso vem substituir essa possibilidade do fluxo. Ontem eu participei da reunião do Conseg Leste, quero até mandar um abraço para eles, a diretoria do Conseg, os munícipes da região do Santo Inês, e eu estava falando para eles o seguinte: no século XVIII, eram proibidas as manifestações de congadas e cateretê, e eram proibidas especialmente as rodas de capoeira. Hoje, a congada e o cateretê é manifestação cultural, plenamente aceita, e a capoeira é um esporte, inclusive com incentivo de participação. Se a gente imaginar que no século XVIII pessoas foram presas por isso, a gente fica numa situação até meio desconfortável. Trazendo do cenário nacional para o cenário local, São José dos Campos. São José dos Campos já passou por um problema chamado transporte clandestino. Sim, muito grave. Nós vivenciamos isso. Sim. Nós conseguimos acabar com esse problema. Secretário de Transporte escoltado pela Polícia Militar. Exatamente. Operação específica da Guarda Civil, da Polícia Militar, para fazer essa questão do transporte clandestino. Nós passamos em São José dos Campos, idos de 99 virando para os anos 2000, do problema da pichação. Problema grave da pichação, né? São José dos Campos. Nós conseguimos vencer, né? Nós tivemos um problema... E o senhor participando de tudo isso, né? De tudo isso. Eu estou na instituição há 30 anos, né? Vivenciando tudo isso, né? Nós tivemos um problema em São José dos Campos que não foi tão sentido pela população, que os góticos. Eles se reuniam em frente ao SESI, no Bosque dos Eucaliptos, bloqueavam a Avenida Cidade Jardim, depois eles passaram a se reunir numa praça no Estoril. No cemitério, não? Depois eles foram para o Parque da Cidade, depois começaram a se reunir nas ruas no entorno do cemitério Centro, né? Depois foram ali para trás da Unifesp, e nós fomos fazendo um trabalho, fomos conduzindo a situação de maneira que não é mais um problema social, né? O fluxo, ele está vivendo um momento que ele está chegando na curva, né? Ele está chegando no pico. Daqui a pouco ele começa a descer, a sociedade arruma outra coisa para fazer. Nós não nascemos com 50 anos, né? Sim, nascemos com 0 e fomos crescendo. Na nossa juventude a diversão era outra, né?
Mas eu creio que na nossa juventude nós chegamos a incomodar alguém. Claro, em algum né? momento sim. O fluxo, ele é uma questão temporária e ela vai passar, assim como é um modismo. E nós temos que dar respostas a isso e efetivamente temos instrumentos jurídicos e instrumentos operacionais para dar resposta à questão do fluxo. Perfeito. Comandante, infelizmente o nosso tempo é um pouco escasso aqui, mas eu tenho mais uma pergunta. Primeiro agradeço também a Eugênia Minecucci, que mandou o bom dia a todos nós aqui, e o Felipe mesmo Aguiar, que ele passa aqui, que ele queria perguntar o que o senhor pode dizer sobre a vizinhança comunitária. É o Felipe, né? Felipe, muito obrigado, Felipe, isso. Obrigado, Felipe, pela sua audiência. Na verdade, ele quer perguntar sobre vizinhança solidária. Provavelmente. Provavelmente, né? Tá. Vizinhança solidária é um programa desenvolvido pela Polícia Militar. A experiência nasceu em São José dos Campos, na área da 2ª Companhia do 46º Batalhão, que reúne os vizinhos dentro de um grupo de aplicativo de WhatsApp que compartilha informações do que ocorre naquela rua. As casas são identificadas com placas e isso gera um alerta para o criminoso. Não tem a menor Olha, dúvida. esse ambiente está sendo monitorado e a minha Alguém imagem, está olhando. alguém está olhando essa rua. E isso diminui, comprovadamente diminui aí a questão de criminalidade, especialmente crimes contra o patrimônio. Oportunista, né? O crime de oportunidade, né? O cara vai lá e furta, rouba, tal. É um programa que deu certo em São José dos Campos, está implantado nos 2 batalhões de polícia militar. A prefeitura incentiva e apoia através da Secretaria de Proteção ao Cidadão, a CEPAC, que faz o gerenciamento da segurança no município. É uma experiência exitosa, inclusive exportada para outras cidades do estado de São Paulo do Brasil. Que fantástico, nós ficamos muito contentes com isso. Acho essa atitude muito legal e uma exaltação ao termo solidariedade aí. Sim. É verdade, às vezes tem tantos vizinhos que moram há tanto tempo um perto do outro e não se conhecem. Não vamos deixar que isso aconteça não, porque o simples fato, eu já vi várias plaquinhas dessa, o simples fato de existir realmente já pode inibir uma coisa pior. Exatamente. Inspetor Elvis de Jesus, comandante da Guarda Civil Municipal de São José dos Campos, eu agradeço demais a presença do senhor. Parabéns à Guarda Municipal por todo esse trabalho desenvolvido e uma ótima sorte ao senhor aí à frente do comando dessa corporação altamente relevante para a nossa cidade. E acho que ele já fica devendo uma outra Não visita, tem a menor né? Porque dúvida. Não deu para esgotar assunto aqui. Não esgota. Tem muita coisa para conversar. Assunto de segurança pública tem bastante coisa, ele passa por várias questões, né? Não tem questão dúvida. social, econômica, questão até de saúde pública, né? Não tem a menor Estamos vivendo agora um pré-momento aí dessa questão desse novo vírus que está vindo aí. E a segurança pública ela é muito abrangente, é uma ciência social, né? Eu agradeço a oportunidade, a nossa instituição, o carinho com que nos receberam aqui. Eu represento 366 profissionais de segurança pública, homens e mulheres que no ano 2019 atenderam 15.148 ocorrências na cidade de São José dos Campos, uma instituição republicana. Nós conseguimos atender o morador de uma região mais abastada, mas também estamos presentes naquela região menos afortunada. Então nós conseguimos atender a todos de forma indistinta, funcionamos 24 horas por dia, 365 dias por ano, trabalhamos mais nos momentos mais críticos da nossa cidade. E tenho orgulho de comandar uma instituição que tem o DNA do nosso povo. Por quê? O Guarda Civil, ele é de São José dos Campos. Verdade. Então nós entendemos a questão cultural, entendemos a questão dos costumes da nossa cidade, e a gente consegue transversalizar isso em políticas de atendimento para toda a população. Muito obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos mesmo e realmente já fica devendo mais uma não, mais várias vindas aqui a Só SPRIO, nos particularmente. caminhar o convite Abre aspas. ao nosso assessor de imprensa da CEPAC, o Cláudio, quero agradecer aqui, mandar um abraço para todos os integrantes da Guarda Civil Municipal, da Prefeitura e da nossa Secretaria de Proteção ao Cidadão. Nós agradecemos. Muito obrigado, comandante Elvis de Jesus. Agradeço também a participação com perguntas aqui do Lucas Rodrigues e do Felipe Aguiar. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Mas agora vamos de esporte. E a vaga, olha só, a vaga foi
carimbada. Com uma rodada de antecedência, a seleção brasileira Sub-23 garantiu sua vaga no quadrangular final do torneio pré-olímpico, cumprindo a primeira missão rumo à classificação para as Olimpíadas de Tóquio 2020. Ontem, a equipe comandada por André Jardine superou a Bolívia por 5-3 em Armênia, na Colômbia, e chegou aos 9 pontos no grupo com 100% de aproveitamento. O próximo compromisso dos meninos será na sexta-feira, quando enfrentam o Paraguai pela última rodada da fase de grupos. Já aqui na região, uma oportunidade para dar aquela embalada. Pela terceira rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A2, o Burro da Central enfrenta hoje a Portuguesa, às 20 horas, no estádio do Canindé, em São Paulo. E ainda sem perder na competição, os taubatianos chegam para a partida somando um empate e uma vitória, ficando com 4 pontos, mesmo número da líder Juventus. Caso vença o confronto, o Burrão pode até terminar a rodada na ponta da A2. Caso haja um empate na partida entre Monte Azul e Juventus e de um tropeço lá do Sertãozinho. E o respeito voltou. O Mantiqueira de Guaratinguetá confirmou ontem em Nilmara Alves que Nilmara Alves será a técnica da equipe do Campeonato Paulista da 4ª Divisão, que começa em abril. A comandante já teve diversas passagens pelo comando lá do Laranja Mecânica e, mesmo quando não estava no cargo, sempre auxiliou o clube de alguma forma. Na semana passada, o clube já havia anunciado o nome de Augusto Sobrinho como novo gerente de futebol. Augusto, que é de Taubaté, já passou pelo Burro da Central e pelo São José em anos anteriores. Hoje será realizado o Conselho Técnico do Campeonato a partir das 15 horas na sede da Federação Paulista de Futebol. São José e Atlético Joseense, que ainda não anunciaram seus treinadores, são os outros times da região confirmados na disputa. Senhores, chegamos ao final aqui de um abre aspas que, creio hoje foi um pouco mais extenso, mas foi muito interessante. Excelente entrevista. E excelente programa, Glauco. Foi exatamente a participação aí ao vivo na coluna Mais Economia de Adriana Ritt também. E claro, a gente faz tudo isso por você que também nos privilegia e nos honra com a sua audiência. Zé Guilherme, final de mais um dia. É isso aí. Até amanhã. Até amanhã, um bom dia a todos. Doutor Sebastião Domingues. Muito bem, até quarta-feira. Uma ótima quarta-feira. Não esqueça de se hidratar muito, doutor. Com certeza. Calor senegalês pela quarta-feira aí. E para você que nos acompanha em mais essa edição do Abre Aspas, uma ótima quarta-feira e até amanhã com mais uma edição e, claro, sempre recheada de coisas, mas vou pedir uma coisa que a gente sempre pede aqui na redação. Vocês que participam, escrevam, por favor, para a gente de onde vocês falam. É um prazer prestigiar o seu bairro e a sua cidade aqui no Abre Aspas. Ótima quarta-feira e até amanhã.